Muitas pessoas sofrem do diabetes, principalmente do chamado tipo 2, e são submetidas a um tratamento contínuo ao longo da vida. Porém, surgiu uma notícia da área médica e na área de publicação científica que há uma possibilidade, há uma pesquisa que pode curar o diabetes do tipo 2. Por esse motivo, nós pedimos aqui a gentileza da doutora Valéria Goulart, que é nutróloga e endocrinologista, para conversar conosco. Doutora Valéria, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Doutora Valéria, o que significa, para as pessoas que sofrem do diabetes tipo 2, essa divulgação feita a partir de experiências e de pesquisas realizadas na cidade de Xangai, na China? Olha, isso é uma notícia maravilhosa. A gente que lida com diabetes dia a dia no consultório, imagina curar a diabetes e você não ter que tomar mais insulina. É maravilhoso. Então, foi feito justamente num homem de 59 anos de idade e ele já tinha diabetes há 25 anos. Então, praticamente, ele precisava usar insulina, que é o hormônio para poder quebrar o açúcar do sangue, e isso muito tempo. E aí depois eles colocaram como se fosse um transplante de células tronco tirada do próprio paciente, que aí coloca nas ilhotas de Langerhans, que é como se fossem umas ilhas que produzem insulina. Então eles conseguiram reativar o pâncreas desse paciente. Então isso para a comunidade mundial é maravilhoso, porque no mundo tem muitos diabéticos. Para você ter uma ideia, até 2050 vai ter mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas com diabetes no mundo. E no Brasil já tem muitos diabéticos, No nosso Brasil já tem mais de 20 milhões de pessoas já com diabetes. Então, realmente, a gente que está nessa área estamos vibrando bastante com essa conquista. Doutora Valéria, 1 bilhão e 200 mil pessoas sofrem dessa doença no mundo? 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, O Brasil já ocupa o 6º lugar no mundo de pessoas com diabetes. Em geral, 6º lugar. E diabetes tipo 1 é aquela diabetes que são 2 tipos, A tipo 1 é quando as células do próprio organismo ele vai desenvolver uma doença autoimune, então ele destrói as células que produzem a insulina, E é só 10% da população, mas 90% da população, principalmente do Brasil, tem a diabetes tipo 2, que é aquela doença que vai desenvolvendo ao longo da vida, Se a pessoa não adota um estilo de vida saudável, alimentação balanceada, não pratica atividade física, tem obesidade, geralmente é um grande candidato a desenvolver diabetes tipo 2, que é a mais comum hoje em dia. Doutora Valéria, qual é então a terapia que existe hoje para o diabetes, até que a gente espere que um dia essa experiência se multiplique pelo mundo? O principal é isso, é a mudança de estilo de vida, a pessoa se alimentar bem, Então, sempre estar fazendo os exames em dia, para poder ver se não é um candidato. Principalmente a pessoa, quando ela tem acima de 40 anos de idade, onde que aumenta mais chance, Se a circunferência abdominal, a barriguinha, a pessoa tem pressão alta, colesterol alto, tem que ficar muito de olho no diabetes tipo 2. Então, assim, a principal coisa é evitar que tenha. Se não tiver, se a pessoa já tem diabetes, ela tem que cuidar, muitas vezes tem que tomar comprimidos, para economizar o pâncreas ou fazer o açúcar do sangue vai abaixar, A pessoa tem uns que tem que tomar insulina, Então não tem jeito, Então por isso que é muito importante fazer consulta com o seu endocrinologista, seu médico de confiança para poder estar sempre com a saúde em dia. Valéria, se a gente não ficar atento, para isso, para essas recomendações que você está passando, o que pode acontecer com uma pessoa diabética? Que tipo de impacto isso pode ter? A diabetes, sim, a diabetes, nossa, ela acaba destruindo o corpo da pessoa, Então, a diabetes, para você ter uma ideia, pesquisas internacionais mostram que a cada 6 segundos uma pessoa morre no mundo por causa da diabetes, entendeu? A cada 20 segundos uma pessoa vai ter uma amputação dos membros, vai retirar o membro por causa da diabetes, cegueira, A diabetes, ela pode dar problema renal, Então, assim, e justamente acontece isso, que às vezes a pessoa não sabe que tem diabetes, Então, é muito importante, e às vezes, quem sabe, 60% deles abandonam o tratamento.
acha que vai ter, isso era transitório, melhorou, aí acaba não indo mais no médico, né? Mas é muito importante, um dado que eu acho que a gente tem que tomar muito consciência disso é 1 a cada 3 pessoas com diabetes não sabe que tem a doença, né? Porque às vezes o sintoma ele demora para apresentar. Então, se você tem acima do peso, você tem muita sede, está urinando muito, começa a ficar com a visão um pouco mais turva, ou às vezes vai emagrecendo mais do que deveria, tem que correr para o seu médico para poder investigar se não está com diabetes. Valéria, é isso que a gente pode chamar de uma doença silenciosa? Sim, a diabetes é uma doença que ela vai começando aos pouquinhos e quando você for notar, assim, ela já está avançada. Então, por isso que os exames eles são importantíssimos, anuais, né? Existem exames que mostram a média de açúcar nos últimos 120 dias. É um exame de sangue, porque às vezes você vai fazer uma glicose, né? Furar o dedinho ali, não tá tudo bem, mas às vezes aquele dia o pâncreas resolveu funcionar. E às vezes você tem que ver uma média, né? De como que esse pâncreas está funcionando ao longo do seu dia. Perfeito. Doutora Valéria, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, um grande abraço para todos vocês. Doutora Valéria Goulart, nutróloga e endocrinologista. Muitas coisas interessantíssimas na entrevista dela. Vou sacar uma só. A cada 3 pessoas no Brasil, uma tem diabetes. Acabou de falar isso agora aqui. Olha lá. Então, seria o caso, né, das pessoas ficarem atentas, como ela acabou de recomendar, haja visto que é uma pessoa que tem conhecimento técnico e científico sobre isso.